E a terra é o que, irmãos? Estéril. Então presta atenção que a cidade era boa, aquela terra era uma terra boa, e eles estavam elogiando aquela terra, e eles estavam elogiando aquela cidade. Fala amém, pessoal? Então qual que era o problema? O problema era na fonte, da onde a água estava vindo. O problema não estava na terra. Nós temos que tomar cuidado, pessoal, que às vezes nós temos uma vida boa, às vezes Jesus Cristo nos deu saúde, às vezes nós temos condição física, nós podemos ir, podemos ir, nós podemos escrever, nós podemos fazer inúmeras coisas. Fala amém, pessoal? E glória a Deus por isso. Mas pastor, a minha vida, eu não sei, pastor. O problema não é a sua vida, o problema é a fonte. Quem tem sido a minha fonte? O que está sendo a minha fonte? Quem tem que ser a nossa fonte? Primeiro, a nossa fonte tem que ser Jesus. Ele diz que ele é uma fonte inesgotável, que vai nos satisfazer aqui nesta terra, neste mundo, enquanto nós estivermos aqui. Mas no dia que nós morrer, essa fonte ainda continua jorrando para a eternidade. Então ele tem que ser a minha fonte. Quando Jesus é a fonte do homem, a fonte da mulher, este homem é uma pessoa o que, irmãos? Feliz. Esta mulher é uma pessoa o que, irmãos? Feliz. Quando Jesus é a fonte desta pessoa, as portas financeiras, portas para a saúde, enfim, pessoal, elas se abrem, porque é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que o nosso Senhor, ele vai adiante de nós, abrindo as portas, quebrando as cadeias, quebrando os grilhões. Olha o que diz Provérbios. Deixa marcado esse texto, que é óbvio que eu acho que eu vou voltar aí, né? Às vezes eu não volto, né? Mas é o nosso texto base hoje aqui. Eu vou voltar assim. Provérbios capítulo 5. O Provérbios é o vizinho do Salmo, gente. Salmos, Provérbios. Pronto, fica fácil para você encontrar. Acharam? Fala amém, gente. E diz assim, versículo 15: bebe da água da tua fonte e das correntes do seu poço. Então nós temos que beber da água da nossa fonte. Hoje não tem mais, né? Hoje é torneira lá na nossa casa, né, pessoal? Glória a Deus por isso, é uma benção. A gente vai lá, abre a torneira. Tem umas torneiras que você não precisa nem abrir, é só falar, outras é só chegar perto. Tem umas torneiras chiques. Mas não é uma bênção, pessoal? Você na sua casa e você abrir a sua torneira e ter água lá? Mas antigamente as pessoas, elas tinham o quê? Um poço. Era uma fonte para elas extrair a água. Claro, na época tudo saudável, limpo, tudo bacana. Mas entenda, era trabalhoso. Primeiro que tinha que cavar, tinha que manter limpo, tinha que ir lá com balde, tinha que ir lá com uma corda. Não era fácil. E cada um tinha que beber da sua própria o quê, irmãos? Fonte. Por quê? Porque eles entendiam que aquela fonte era segura. Eles sabiam que aquela água não estava eu cuidei dessa água, eu estou cuidando, eu estou olhando aqui. Não, aqui é seguro. Então cada um ia lá e tomava da sua fonte e não tinha problema nenhum. Irmão, qual tem sido a nossa fonte? Às vezes nós estamos bebendo água de fonte errada, de entendimento errado, de ensinamento errado, até da Bíblia, irmão, até da Bíblia. Tem gente que tem um entendimento da palavra de Deus totalmente errado. E ela pratica isso, pratica errado. Por quê, pastor? Porque ela está indo numa fonte, o quê, irmãos? Que não é boa. Ela não está indo numa fonte que é o quê, irmãos? Saudável. E eu tenho que ir numa fonte que é boa. Aí vai ocupar a vida dela, vai culpar o corpo, vai culpar a família, vai ocupar a casa, culpa o pai, culpa a mãe. Meu irmão, seu pai não é culpado, sua mãe não é culpado. O problema é a fonte. Homem de Deus, esta cidade, essa terra, o senhor está vendo, é boa, mas as águas são amargas. Quer dizer, o problema é na fonte. Nós temos que ver quem tem sido a nossa fonte. Fala amém, gente? Vamos lá no Salmos 36 agora. O vizinho da esquerda. Você está em Provérbios, sua esquerda. 36.
Quem achou, fala amém. Versículo 9. Por quê? Posso ler, gente? Não estou apertando o play aqui, né? Posso dar o play, gente? 9. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a... Quem pode dar glória a Deus aqui, dê glória a Deus. Essa tem que ser a minha fonte, pessoal. A minha fonte tem que ser Jesus de Nazaré. Ai, pastor, é que me falaram. Ai, pastor, é que vieram me disseram. Ai, pastor, é que eu... Irmão, deixa esse negócio de lado. Aqui está a sua fonte, ó. O que está dizendo isso aqui ao seu respeito? O que a Bíblia diz? O que Deus fala para você? Ai, a Bíblia fala que eu sou uma bênção. Acabou, essa é a sua fonte. A Bíblia diz que Deus está comigo. Essa é a sua fonte, irmão. Não vai atrás de outra, não. Aí você fica aí, o que estão falando? O que estão pensando? Aí vai vir uma notícia negativa. Vai acabar com você. Vai derrubar você. Vai desanimar você. O fulano não gosta de mim. Para com isso, irmão. Eu estou triste. Para, irmão, sua fonte é Jesus. E quando nós bebemos desta fonte, ele está dizendo no versículo 9: porque em ti está o manancial do que, irmãos? Da vida. Está o manancial da vida. Eu gosto de falar desse fenômeno da natureza que tem lá no Amazonas, que tem a época da estiagem. Isso parece na televisão, que fica 3 meses, 4 meses sem chover. E é o clima lá que não permite que venha chover nesta época. Eu não sei explicar direito. Mas aí depois de 3, 4 meses, claro, os animais, eles fazem toda uma adaptação. E eles se preparam. Enfim, pega a água da folha. Bebe água não sei da onde. O nosso Deus, ele sabe cuidar dos bichos. Diga amém, pessoal? E cuida muito bem. Mas ele se prepara. Mas aí depois vem, aí seca a terra, não tem vegetação, não tem nada, e fica lá uns 4 meses. E depois desse período começa a vir aquele fiozinho de água, né? Aí vai enchendo, aí dá vida para todo mundo. Daqui a pouco aquele negócio está tudo verde, os animais estão lá naquela água. Aquilo é um manancial e traz vida para todo mundo, e todo mundo se alimenta ali, todo mundo se farta, fica abastecido. E assim, espiritualmente falando, pessoal, o nosso Senhor Jesus é esse manancial, é essa água que nos traz a vida, que coloca a gente para cima, que faz com que a gente esteja em pé. Mas ele tem que ser a nossa, o que, irmãos? Fonte. Se eu for buscar em outra fonte, uma fonte errada, um conhecimento errado, eu não vou ter essa vida, eu não vou ser essa luz. E Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Mas eu não vou ser. Onde que está o problema? O problema está em mim. Não. Aonde está saindo isso aí? O que tem sido o seu manancial? Aí que está o problema. Fala amém, gente? Volta lá em Reis, capítulo 19, né? 2:19. E os homens daquela cidade disseram: Eliseu, é boa a situação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra estéril. Irmão, sai fora dessas águas más. Sai fora desta fonte. A fonte ruim, a terra vai ser o que, irmãos? Estéril. Por quê? Porque não tem como. O que eu posso dar de exemplo aqui? Eu, para mim colher lá, fazer minha plantação, eu tenho que regar com água potável. Se eu colocar uma água suja, contaminada, eu vou estar estragando aquele alimento. Então, a minha terra, ela é boa, porém ela não vai poder produzir o fruto, porque a água que eu estou jogando naquela terra é uma terra contaminada. Tem muita gente sendo contaminada por uma fonte que infelizmente está contaminada. O problema não é ela, não é o corpo dela, não é a vida dela, não é ela. Quem está entendendo fala amém, gente. Mas sim da onde ela está recebendo aquilo. Não vamos receber de Jesus, vamos receber do Espírito Santo. E disse: trazei-me um prato novo e ponde nele o que, irmãos? Sal. E lhe trouxe. Poxa, pastor, o homem pediu sal para colocar na água? Sim, eu já vou falar sobre o sal, mas antes deixa eu falar aqui do prato novo, irmãos. Para a gente mudar, irmãos, é necessário a gente mudar o nosso comportamento,
mudar o nosso pensamento. Nós temos que mudar. Lá em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Quem tem a Bíblia pode ir lá, Romanos 12. Acharam, gente? Quem achou, fala graças a Deus. O versículo 1. Ia ler só. Mas nós já vamos ler também o Romanos 12, 1. Posso ir? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui a gente deixa para outro dia. Versículo 2. E não sede conformado com este o que, irmãos? Mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentamos qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de quem, irmãos? Quem pode dar glória a Deus aí, dê glória a Deus. Então o que Deus está falando? Que nós precisamos mudar o nosso pensamento, não para pior, para melhor. Agora deixa eu perguntar para você, se eu tenho uma fonte negativa e eu extraio coisas dessa fonte negativa, eu vou mudar, gente, para melhor? Eu vou melhorar, irmãos? Eu não vou. Aonde que está o problema? Está em mim? Não, irmão. Jesus, Deus não criou ninguém incapaz. Deus criou o homem à sua imagem, à sua ser. Mas às vezes aonde nós estamos extraindo é o erro, é o ruim. Se for de Jesus, irmão, nós vamos renovar, nós vamos mudar o nosso pensamento, nós não vamos nos conformar com as coisas do mundo, com as coisas do pecado, com as derrotas, com os fracassos, com os ensinamentos errados. Nós não vamos, ao contrário, nós vamos nos renovar, nós vamos fazer algo novo, nós vamos mudar. E essa mudança não é para pior, essa mudança é para o quê, irmãos? Para melhor. Fala amém, gente? Fala graças a Deus. Então todos nós precisamos dessa renovação. Todos nós às vezes precisamos passar por uma reciclagem. E parece que é fácil, não é. Por quê, pastor? Porque tem gente que é orgulhosa, irmão. Tem gente que é orgulhosa. Tem gente que se você for falar alguma coisa com ela se ofende. Às vezes acontece até no casamento. É o marido que às vezes não aceita a esposa falar. Irmão, é a sua esposa. É a sua esposa. Se você não dá ouvido à sua esposa, se você não gosta do que a sua esposa está falando, de quem que você vai gostar? Do que as outras pessoas falam? Aí, ó, onde está a fonte? Com o meu amigo, o pastor, diz que eu tenho que ser assim mesmo com a minha esposa. Seu amigo, ouça a sua esposa. Quer que dorme e acorda com você? Quer o que lava os pratos? Quer que varre o chão da casa? Lava a sua roupa? Mas tem marido que às vezes deixa o orgulho entrar dentro do coração. Permita eu usar esse termo, aí ouve todo mundo. Quando a esposa vai falar, pronto. Fica bravo. Não, tenho que renovar. Diga amém, pessoal. Ou vice-versa. E a esposa que às vezes não ouve o marido. Ouça o seu marido. É o que dorme e acorda com você. Às vezes é o filho, irmão. Ai, pastor, eu não gosto que o meu pai fala. Pois é, tá errado. Quem é que vai ser a sua fonte? Vai ser o amigo da rua? Vai ser o amigo da escola? Ele que vai te ensinar suas coisas para você? É ele que vai ter que chamar. Já pensou? Ser filho, seu amigo pegar a cinta, o chinelo no meio da rua, vem cá continuar. Não, irmão, tá errado. Quem tem que ensinar tem que ser quem, irmãos? O pai. Quem tem que ensinar tem que ser quem, irmãos? A mãe.
E eu, como filho, eu tenho que ouvir a minha mãe, eu tenho que ouvir o meu pai. É ele que vai me dar o ensinamento, é ele que tem que ser a minha fonte, não pode ser o contrário. Mas nós precisamos renovar, nós temos que ser humilde e fazer uma reciclagem. Quem está entendendo, diga amém, gente. Para fazer uma renovação. Por quê, pastor? Porque senão eu vou continuar sendo o mesmo. Entra ano, agora está começando o ano, nós vamos entrar em março, mas está no início do ano ainda. Mas aí esse ano vai ser a mesma coisa que o ano passado. Por quê? Porque eu em nada mudei, em nada eu quis mudar. E eu preciso. Só com a mudança, a Bíblia está falando, pessoal, olha, renovai as nossas mentes, pela renovação do vosso entendimento. Só com a mudança, pessoal, da nossa mente, do nosso pensamento, só com esse renovo, só com essa transformação, ele está dizendo, para que possais experimentar qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de quem, irmãos? Vá nesta fonte, pessoal. Deus tem coisas boas para você. Vá nesta fonte, Deus tem coisas agradáveis para você. Mas para ir nesta fonte tem que renovar. Tem que deixar as coisas velhas para trás. Tem que deixar as coisas do mundo. Tem que deixar o orgulho. Tem que deixar a soberba. Tem que arrancar fora. Mas vai valer a pena. Você vai dizer, poxa vida, olha, Deus passou um escovão em mim. Mas glória a Deus por isso. Hoje eu sou um novo homem. Hoje eu sou uma nova mulher. Hoje eu sou um ser humano o que, irmãos? Melhor. A minha vida é uma bênção. Diga amém, gente. Fala graças a Deus. Então as pessoas daquela cidade, elas queriam que a água melhorasse, mas elas não queriam fazer o que, gente? Mudar. Elas não aceitavam coisas o que, irmãos? Nova. Era sempre as mesmas. E as mesmas não estavam dando certo. Nós precisamos mudar. Fala amém, gente. Quem está entendendo, fala graças a Deus. Digam glórias ao Pai, glórias ao Filho, ao Espírito Santo. Vamos voltar lá aonde nós estávamos, em Reis, o versículo de número 20, né? E ele fez-me um prato novo, ponde nele sal, e fizeram o que, irmãos? E o trouxeram. Então, pessoal, o sal, ele é o poder de Deus. Ele representa Jesus. Em Lucas capítulo 9, versículo 50, até gravei no vídeo que eu mandei no grupo lá da igreja, eu falei, Jesus, que o sal, ele é o que, irmãos? Bom, fazendo uma analogia à palavra de Deus. Assim como o homem usa o sal para dar um sabor na alface, na alimentação, e de fato faz uma grande diferença, mas você usa bem pouquinho sal. Gente, assim também é a palavra de quem, irmãos? De Deus. A palavra de Deus é a vida. Foi isso que aquele profeta falou. Pessoal, vocês estão precisando colocar aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como um sal. Aonde a palavra chega, muda. Claro que foi um ato de fé que ele fez. Porque se você for pensar bem, não precisa ser cientista, né? Tanto se fala de cientista hoje em dia, né, gente? E não precisa ser cientista para entender que se você colocar sal na água, a água vai ficar o quê, irmãos? Ruim, vai ficar estragada, né? Vai ficar salgada. Ninguém toma a água salgada. Uma vez o irmão, quando eu cheguei em Vargem Grande do Sul, um grande amigo meu, se ele estiver me assistindo aí, um grande abraço. E quando eu cheguei lá, que eu vim de Bertioga para Vargem Grande na época, né? Isso há 8 anos atrás. Larissa não tinha nem nascido ainda. E a história é grande. Deixa essa história para outro dia. Vamos falar aqui do irmão. Aí, pastor, um dia eu fui na praia. Eu falei, e aí, irmão? O senhor vai dar risada. Eu falei, é bonito, né, irmão? Não, não é isso não, pastor. É bonito, legal e tal. Mas eu entrei naquele marzão e todo mundo falava, pastor, que a água era salgada. Mas eu não acreditava. Eu peguei minha mão, enchi assim, pastor, ó. E coloquei para dentro. Quando eu coloquei para dentro, eu pus para fora, porque a água realmente era salgada. Quer dizer, nunca tinha ido na praia e o pessoal falava, ele fez isso, a água é salgada. Não dá para tomar água do mar, claro, por outros motivos, mas principalmente por ela ser uma água o que, irmãos? Salgada, tem jeito. Mas olha o que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1.
Quem achou, fala amém, gente. Fala graças a Deus. O versículo 26. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. O versículo 27 agora, olha lá. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir o que, irmãos? A sábia. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir o que, irmãos? Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante a dele. Oh, glória a Deus. Amigo, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Deus escolheu as coisas loucas do mundo, mas para confundir o homem, para mostrar para o homem que Deus é poderoso. Como que pode um sal transformar ou mudar lá a fonte da água? Pode. Através do poder do nosso Deus, o milagre acontece. Às vezes você diz: pastor, mas a minha família é pequena. Meu irmão, mas Deus escolheu você. E Deus escolheu você não para você continuar sendo pequeno, para você continuar sendo fraco, mas para você ser forte. Como que eu vou conseguir? Essa capacidade, essa força não vai vir de você, de mim, ou de um estudo, de um conhecimento. Não, isso aí vai vir de quem, irmãos? Vai vir de Deus, vai vir do Espírito Santo. Alguém olha e diz: esse homem aqui não tem jeito, e Deus pega aquele homem e dá jeito. Esta mulher aqui não tem jeito, Deus pega aquela mulher e dá jeito. Quem está entendendo, fala amém, gente. Fala graças a Deus. Então essa é a palavra de quem, irmãos? A palavra de Deus, ela contradiz o homem. A palavra de Deus, ela contradiz as coisas naturais. Não dá para isso acontecer. Esse corpo não pode ficar curado. Isso é a palavra do homem, isso é o conhecimento do homem. Mas a palavra de Deus pode curar aquele corpo. A palavra de Deus pode dar jeito naquela pessoa que é um viciado, que é um drogado. Diga amém, pessoal. E é esta palavra que nós temos que ter. Esse é o sal, pessoal. É o que muda, é o que transforma. Esse é o sal. É essa analogia que Jesus está fazendo e que a gente tem que entender. A partir do momento que a palavra de Deus entrou na minha vida, que ela faz parte do meu coração, a minha vida não pode ser um dissabor. A minha vida não pode ser uma tristeza. O meu casamento não pode ser. Minha vida financeira não pode ser. A não ser que não tenha o sal. A não ser que não tenha a palavra, é outra mensagem. Mas o sal é para dar vida. O sal é para dar sabor. E esse sal representa o quê? A palavra do Senhor. É para mudar, é para transformar, para prosperar, é para levantar. Mesmo aquela pessoa que, humanamente falando, ninguém dá nada por ela. Quando a palavra de Deus entra, muda, transforma. E é nisso que nós cremos. Quantos acreditam aqui? Diga amém, gente. Então renova o seu entendimento. Para o mundo, para o homem não tem jeito, mas para a palavra de Deus nós podemos. Quando ele fez isso, a água deixou de ser amarga. Aquela fonte mudou completamente. E assim tem que ser nas nossas vidas. Quando entra a palavra de Deus, tem que haver o que, pessoal? Uma mudança. Tem que ter uma transformação. Tem que ter o sabor. Tem que ter a vida. Tem que ter a luz. Diga amém, pessoal. Não pode continuar do mesmo. E se continua do mesmo jeito, então não entrou a palavra não. Está faltando o sal aí. Tem que pôr o sal. Tem que pôr a palavra, que aí muda. Fala amém. Digam glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar agora no nome do Senhor Jesus. E o milagre de Deus vai acontecer. Olhe para as suas mãos e digam assim comigo: meu Deus e meu Pai, coloca nas minhas mãos o teu poder para destruir, desfazer todo o mal, no nome de Jesus. Se você tem alguma doença, põe a mão agora. Não tem dor nenhuma, deixa a mão no coração, feche os seus olhos agora. Oh Deus poderoso,
Cremos, ó Pai, no milagre, nós cremos na manifestação do seu poder. E agora eu oro, meu Deus, com este homem, com esta mulher, eu invoco o seu poder e eu amaldiçoo esta dor, esta inflamação, esta infecção, esse caroço, este nódulo. Eu digo, o espírito maligno que está causando câncer, o diabetes, o colesterol, a artrite, a artrose, a osteoporose, a sinusite, o bico de papagaio, em nome de Jesus, sai deste corpo, vai embora, em nome de Jesus. Oh, nosso Deus e nosso amado Pai, nós te agradecemos, Senhor. Agradeça a Deus agora, igreja. Se você é batizado com o Espírito Santo, ore na língua dos anjos. Aleluia, Deus. Oh, Pai querido, Pai amado.